Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa chance de estarmos na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Senhor. Te pedimos agora que Teu Espírito Santo nos conduza nessa jornada. Nos ajuda a encontrarmos a trilha correta, caminharmos contigo dentro dos marcos que o Senhor estabeleceu. Então nos ajuda. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa mente e Te pedimos, sim, nos ajuda a irmos mais fundo do que normalmente conseguimos. Nós colocamos isso nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tinha falado que a gente parou na sexta trombeta, certo? Então, vamos lá. Mais uma vez, aí eu vou falar para vocês que vão nos assistir depois, e vou repetir uma coisa que eu tenho falado em todos os encontros que nós fizemos de Apocalipse. Porque vai que você não assistiu o anterior, mas é bom que você entenda o que nós vamos dizer e qual é a linha que nós vamos traçar. Apocalipse, ele tem uma história de interpretação. Vocês já me ouviram falar isso? Desculpa, gente, mas eu tenho que falar de novo. E essa história de interpretação, ela passa por 3 momentos. O primeiro momento é aquele primeiro momento do pessoal que está lá junto na primeira geração, talvez a segunda geração, que tenha tido contato com os eventos. Então, esse texto que para muitos é muito difícil, figurado demais, muito simbólico, enfim, um monte de figuras extraordinárias, fantásticas, para aquela geração é muito provável que esse texto tenha feito muito sentido. A partir do século II, até o final do período que a gente chama de patrística, os pais da igreja, começou porque eles já começavam a perder a conexão com os eventos que originaram o texto. Os pais da igreja, eles começaram a inserir na interpretação a questão do figurado, do simbólico. Então eles diziam que muitas dessas figuras aqui deveriam ser entendidas como símbolos, figuras mesmo, para que a gente não interpretasse ao pé da letra. Isso se estendeu durante praticamente toda a Idade Média, até o começo lá do protestantismo e do iluminismo. Quando veio o protestantismo, a história da interpretação muda. Eles começam a interpretar o texto, principalmente alguns aspectos do texto, com relação à instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que, em muitos aspectos, comparando a Babilônia que cai, ou a besta, à Igreja Católica, ou ao Papa, isso foi coisa do protestantismo. Isso veio até o século XVIII, XIX. Do século XIX para cá, aí veio a profusão de interpretações, aquela multiplicidade. Gente que teve uma revelação, começou a interpretar e achou que era isso e tal, e isso está até hoje. Então, eu preciso dar esse aviso para quê? O que nós estamos seguindo? A gente está lendo o texto, tentamos fazer vamos dizer assim, uma interpretação conforme o que provavelmente eles tenham tido lá no primeiro século. Depois a gente fala um pouco de história, fala um pouquinho da visão teológica, uma questão simbólica, e a gente fala muito do que o Wesley escreveu. Wesley fez comentários sobre o Novo Testamento, e nesses comentários ele, claro, fez comentários sobre o Apocalipse. Esses comentários eles nos norteiam. Em aulas anteriores, e aí você na internet você pode procurar vídeos anteriores onde nós falamos sobre como interpretar o texto bíblico. Foi uma série de encontros onde a gente falou como nós, cristãos, protestantes, de linha metodista, numa teologia wesleyana, como nós interpretamos o texto. E aí a gente está fazendo esse tipo de interpretação, para que a gente não se perca muito. É claro, eu não posso dizer que muita coisa que está aqui, isso não vai acontecer, porque como no último encontro, o Franklin até usou uma expressão que eu confesso, eu não estava familiarizado a ela. Nós não somos cessacionistas. Cessacionista. Desculpa, gente, a minha ignorância.
Mas a gente não acredita que o que aconteceu no passado só aconteceu no passado e acabou. E o Senhor não se manifesta mais, talvez seja da profecia, seja dos dons, dos carismas, dos milagres. Pode falar. Não ficou muito bem esclarecido só qual que é a linha de interpretação que o Wesley usa. Tá. E aí, com relação a isso, a gente não é sensacionista. A gente não nós não seguimos essa linha. Né? Respondendo o que o Rosângela está falando, qual é a linha que a gente segue? Olha, o Wesley, ele não era sensacionalista. Ele seguia, não, ele entendia que muitos desses eventos eles poderiam pode acontecer, assim, os dons, os carismas, sim. Não, daquelas 4 interpretações do Apocalipse, normalmente é 4, né? O pessoal fala. Quais dessas o Wesley seguia? É isso que eu estou tentando entender. Então, eu diria para você que as 4. Porque tem 4, né? A gente trabalha literal, histórica, simbólica e teológica. Historicista, né? E preterista. Olha. Qual delas que ele segue? Não. Preterismo não é. Não. Mas historicismo, idealismo e futurismo. Isso aí já são. Vamos lá. Vamos devagarzinho. A sexta trombeta, gente, a partir do verso 13, nós lemos o texto. Eu vou ler de novo. Ele diz, verso 13 de Apocalipse 9: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês, ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Aqui, o Ezequiel, a tradução já fez a conta para a gente. E assim, vi os cavalos dessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices, como diz a minha tradução. Aqui nós estamos na sexta trombeta, que vem com 3 ais, e aqui tem um anjo, a partir do verso 4, sobre Eufrates, e aqui tem várias figuras. Eufrates, 4 anjos, exército de 200 milhões, os cavalos, e os cavaleiros, eles tinham couraças, fogo, jacinto, enxofre. Depois fala de pragas, de morte, fala sobre o poder dos cavalos, e no fim fala sobre idolatria e arrependimento. Aqui, gente, é punk. Vamos por partes. Eu vou em cima do que o Wesley diz primeiro, e depois eu vou pedir para vocês abrirem o Google. Segundo Wesley, o número de cavaleiros mencionados é tão grande que só pode ser simbólico e representa um grande exército.
Ele também sugere que a descrição dos cavalos com cabeças de leão, caudas, cabeça de serpente, pode simbolizar crueldade e astúcia desse exército. Wesley também comenta que a origem desses anjos e desse exército é incerta, mas que a referência ao rio Eufrates pode sugerir uma conexão com o Império Romano, já que o rio marcava a fronteira oriental do Império na época em que o livro foi escrito. Então vejam aqui, Wesley não tinha certeza sobre algumas dessas figuras. A única coisa que ele aponta e sugere, vejam, nós estamos no período do protestantismo e de novo, rio Eufrates, ele vai fazer a conexão com a igreja católica, Império Romano. Gente, nós temos um problema aqui. Se a gente enxergar o texto da mesma maneira como eu sugeri no encontro passado, eu tenho um texto grande que às vezes quer fazer uma referência, vamos dizer assim, pequena. E aí eu abri para vocês Isaías 53, que é um texto grande, que faz uma referência ao Messias. Aqui eu tenho um texto grande, que traz várias figuras, mas que muito provavelmente aponta para uma referência pequena. Aqui, eu quero que você observe primeiro, com relação a 4 anjos, e os 4 eles estão sobre o Eufrates, todas as vezes que nós encontramos alguma referência que aponta 4 cantos da terra, as 4 extremidades, ou 4, você está fazendo uma referência a totalidade. Então, norte, sul, leste, oeste. Você tem uma coisa que é muito ampla, a palavra seria cosmos, muito cósmica, é um lugar, uma coisa que pode vir de todos os lugares. E esse 4 aqui são 4 anjos, eles podem vir de 4 lugares. Eles se fixam numa referência que, pensem, qual era quando você pega, por exemplo, em Gênesis, onde estava o jardim, qual era um dos rios que eram? Tigre e Eufrates, até hoje o Eufrates é sempre uma grande referência simbólica. Então, o que ele está dizendo a gente? O que vai acontecer pode envolver algo, eu vou colocar aqui na nossa fala, mas no tempo deles não era dessa maneira, mas algo que é global, é algo que pode mexer com todos nós, com todas nós, de modo que, olhem de novo o seu texto, versículo 18, ele menciona que dizima uma população muito grande, a ponto de ser qual parte? A terça parte. O que vai vir, segundo ele, segundo o texto, foi um negócio tão terrível, tão pesado, que a mortandade foi tão assim, que vai morrer gente de baseado. Naquele primeiro século, se a gente entendeu o que nós já dissemos nas aulas anteriores, a guerra dos judeus, e a gente não sabe exatamente se foi na primeira ou depois, já no finalzinho, porque houveram 2 grandes revoltas, depois da guerra dos judeus, depois do ano 70, houve uma segunda revolta, e aí acabou mesmo o negócio. A gente não sabe se foi isso, a gente não sabe se foi alguma outra coisa, e se for no literal, a gente fica tentado a acreditar, para eles, isso foi um conflito global, para eles, porque o que morreu de gente não está no juízo. No entanto, isso seria uma interpretação histórica, um evento histórico que já ocorreu. Agora,
Se eu fosse fazer uma interpretação literal de um evento futuro que ainda não ocorreu, a gente pode entender que isso se refere a algum conflito em escala global. E aí, quando a gente fala de conflito em escala global, nós, pela história, já temos dois. E a todo instante a gente fica sempre na expectativa: será que vai ter mais um? Vai ter mais um? Então, isso seria uma interpretação literal. Se eu entender uma interpretação simbólica, isso pode ser compreendido como eventos espirituais, sociais, e esses cavalos e cavaleiras podem representar forças malignas ou ideologias que afetariam toda a humanidade. Mas isso seria uma representação simbólica. Teologicamente, essa sexta trombeta ela pode representar a justiça divina ou o juízo final. E aí no final, veja no versículo 20 e 21, ele menciona a necessidade de arrependimento a fim de evitarmos as consequências dessa batalha. Seria mais ou menos isso. Agora, algumas coisas me intrigam. Aí eu vou falar das minhas inquietações com relação ao texto. Eu já mencionei na semana passada alguma coisa, e aí, veja, lembrando que eu falei no começo, tá? Não quer dizer que isso é isso, mas apenas inquietações. Quando você pega, por exemplo, o versículo 19, e aí eu preciso que você abra o Google. Pega, por exemplo, uma foto, tenta achar uma foto no céu de ou de um míssil, de um projetil, de um foguete, qualquer coisa, vê se encontra essa foto. Veja se nessa foto você não tem a imagem de uma cauda de fogo com um filete branco ou cinzento no céu. O texto fala que o poder está na boca e na cauda, porque na cabeça, a cabeça danifica. Aí você fica naquela, que doideira. O cara está falando aqui de míssil balístico, porque na cabeça do negócio tem lá um trem que é a tal ogiva que fica lá. E a cauda é um negócio que dá um impulso e no céu parece que é uma cauda gigante. Será que ele está falando disso? Gente, tem gente que interpreta dessa maneira, mas eu não posso dizer que é isso. Mas eu trago para você, para que você entenda que essas interpretações literais, elas, assim como no versículo 16, que eu pedi para vocês abrirem também no domingo passado, abrir no Google, hoje qual seria a nação ou o país que teria condições de levantar um exército com 200 milhões? Entende? Aí como o texto fala que a coisa viria do norte, aí você fica, é a China. Não, mas os Estados Unidos também, é do norte, tem um exército poderosíssimo e tal. E aqui gafanhoto, mas gafanhoto pode ser, a gente tinha falado que os gafanhotos poderiam ter sido os povos bárbaros que invadiram Roma e acabaram com tudo. Mas hoje, quando você entende que hoje a guerra ela é muito mais tecnológica e cibernética, você tem os drones da vida que podem fazer muito, e são como gafanhotos digitais. O que eu quero trazer para você é que esse texto, ele nos dá muita munição para pensarmos muitas coisas, mas eu não posso pegar e dizer, é isso. Eu posso dizer, é isso, mas a gente fica naquela, é assustador. Assim como, quando eu digo, a terça parte dos homens se foi. Ao longo da história nós tivemos muitas pragas, muitas pandemias que dizimaram muita gente. E em alguns lugares nós tivemos epidemias que também dizimaram muita gente. Em alguns momentos de guerra tivemos muita mortandade. Eu vou dar poucos exemplos. Quando na virada do ano 1000 houve a peste negra,
pessoal, é o Apocalipse. Quando houve a Primeira Guerra, que matou muita gente, é o Apocalipse. Quando houve a gripe espanhola, é o Apocalipse. Quando houve o Holocausto, que matou-se milhões de judeus, é o Apocalipse. E aqui eu quero fazer um parênteses. Existem alguns que hoje dizem que o Holocausto não existiu. Isso é uma aberração. E a gente, se você encontrar alguma coisa nisso, rebate. Porque é aquela história, né? De tanto você propagar uma mentira insistentemente, aquilo pode acabar virando uma verdade. Então, se você ouvir, bate sem dó. Que dizimou milhões. É Apocalipse. Agora veio a última pandemia que dizimou muita gente, só no Brasil, foram 600 mil. E a gente fica, é o Apocalipse. Então a gente fica sempre tentado a pegar esses textos, porque existe uma coisa, e aqui presta atenção nisso, que isso está presente no Apocalipse, mas também está presente em todo o texto bíblico. A gente chama de polissemia. É o sentido múltiplo, abundante do significado das palavras. Então alguns textos, eles têm tanto significado que você não sabe exatamente em algum momento como você vai aplicá-lo. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Quando você vai para o texto hebraico, não existe os verbos, eles não são como na língua portuguesa. Na língua portuguesa, por exemplo, eu digo eu vejo, eu estou vendo, eu olho, gostei. Mas tem o sentido de uma ação agora, uma ação contínua. Eu posso, na língua portuguesa, eu posso fazer as derivações dos verbos e dizer, inclusive, o que está acontecendo exatamente. No hebraico não tem isso. No hebraico, por exemplo, que eu falo, eu estou comendo, ou eu como, né? O gordo de dentro de novo falando de comida. Ani ohel, ou seja, eu estou comendo ou eu como. Eu estou vendo ou eu vejo. Aí seria um ani roá. Essas expressões, elas podem ser no agora, podem ser no contínuo, ou e você não sabe exatamente, aconteceu? Está acontecendo? Vai acontecer? Por isso que na teologia, quando a gente aprende um pouco de metodologia, principalmente no Antigo Testamento, existe uma expressão que é muito usada, que é o já e o ainda não. Porque normalmente nas palavras proféticas, a palavra ela é nesse sentido. E aí você não sabe se, é o já aconteceu, está acontecendo, ou vai acontecer. É o já e o ainda não. Com relação ao texto do Novo Testamento, que aí o texto, por baixo do texto é o grego koiné, existem algumas expressões, embora tenham muitos designativos, mas ele tem uma riqueza de palavras muito maior do que a nossa. Daqui a pouco a gente vai pegar uma delas aqui que eu já vou dar uma palhinha, que é a palavra, por exemplo, tempo. Eu uso a palavra tempo apenas de uma maneira. Tempo é tempo, seja ele do relógio, seja tempo subjetivo, seja enfim. Enquanto que o grego ele usa palavras diferentes. Ele tem o hora, que seria horário ali, tem o cronos, que seria uma coisa bem definida também, horário ali de relógio, mas eu tenho o kairos, que seria uma ideia de um tempo que eu não sei medir muito bem. Seria um tempo oportuno, um tempo subjetivo. Então, voltando ao texto, eu olho esse texto, eu tenho que pensar na polissemia das palavras, ou seja, elas têm o significado que pode ser isso, mas pode ser aquilo, e pode ser aquilo outro. Então fica difícil para a gente dizer, por isso, que aí, entenda o meu raciocínio, por favor, não vou pedir para você cortar não, tá, Estela?
doideira. Pense comigo que você de repente está numa comunidade, diferentemente da nossa, onde o líder é eu vou colocar entre aspas, o dono daquele empreendimento eclesiástico. E ele é o cara. A revelação divina vem por ele. O que ele fala é lei. E ele vai usar textos bíblicos para dizer, para se submeter cegamente ao líder, etc, etc, etc. Não. Na Bíblia você pode usar isso tranquilamente. Aí esse camarada tem uma revelação, dizendo que esse texto, por exemplo, do Apocalipse, olha, Deus me revelou que quer dizer isso, 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 isso e isso. Como é que você, sentado no banco, vai dizer que não? Aí aquilo vai adiante, e acaba virando uma verdade absoluta. Então, esse é o perigo, hoje, dentro dos redis do cristianismo, dentro das denominações, esse é o perigo com relação à interpretação do texto, sem levar em conta a polissemia, a multiplicidade das palavras, porque aí uma revelação, ela pode literalmente engessar a interpretação do texto. Eu estou dizendo isso porque, lembra que na aula passada eu disse para vocês assim, às vezes, você dependendo do lugar ou do momento que você está vivendo na tua vida, você abre um salmo e parece que o salmo foi feito para você, não é verdade? Eu entendo que isso é verdade por vários motivos, entre eles, por exemplo, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a palavra do Senhor também se renova. Ou a palavra do Senhor jamais volta vazia, ou é o mesmo Espírito que atuou lá e atua aqui, e se nós somos corpo, templo do Espírito Santo, ele vai atuar em nós. O mesmo Espírito que inspirou os escritores bíblicos é o mesmo Espírito que hoje habita entre nós, etc, etc. Daí a gente entende que quando eu abro um texto, aquele texto pode falar para mim, certo? Mas você pode engessar o texto e dizer que esse mesmo texto não pode falar para o outro de uma forma diferente? Não. Entendem qual é o problema? Aí fala para mim, dá para explicar isso para alguém em 30 segundos? Não dá. Por isso é tão difícil às vezes você conversar com alguém que já tem uma cabeça já fechada na caixa e não, é isso. E ponto. Esse trecho é um trecho, penso eu, ele se torna difícil por isso, assim como outros. Podemos seguir? Versículo 1 do capítulo 10 diz que um outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama um leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu as ia escrever. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra que nela há, e o mar que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo. Cara, dá licença, eu fico pensando, é um negócio assim, então, se fosse eu de fraldão eu já estava todo, porque se imagina, a potência da visão, você está num lugar, ainda que em espírito, a gente quando sonha, às vezes acorda, né, suando,
mas você está em espírito. Você vê um anjo forte descendo com essa visão. Ele fala, trovão, os trovão fala, e você já ia escrever, fala, não escreve. Aí pai, e aí ele fala, agora você vai lá no anjo e pega o livrinho. É ruim, não vou não. Mas aí, verso 9, e o anjo, foi o anjo, dizendo, dá-me o livrinho. O cara foi lá e vai me dar o livro. E me disse, toma e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Só que aí por enquanto. Vamos devagar. Aqui, gente, eu tenho uma outra visão e eu quero que você olhe em especial para algumas figuras. Os pés do anjo, verso 2. Primeiro, livrinho aberto. Segundo, os pés do anjo. Segundo o texto, o que um livrinho aberto pode simbolizar? Primeira coisa que a gente olha do texto, lembra? Lá em Apocalipse 4 teve aquela visão, e aí tinha um livro que era selado por dentro e por fora, que eram, né, cada selo, e tanto que a gente agora está na última trombeta, referente ao último selo, e era, bom, eu penso, são os mistérios de Deus que podem inclusive estar dentro da palavra de Deus, que vão ser revelados oportuna e paulatinamente à humanidade. Sim, pode. O texto fala que esse anjo ele traz um livrinho. Então, a segunda coisa que você pode entender é que o livrinho ele também pode ser a palavra, o evangelho. E o texto diz que esse anjo tinha um livrinho e colocou o pé em dois lugares, no mar e na terra. Todas as vezes que a gente encontra mar na Bíblia, pode significar profusão de coisas entre os povos, o mundo, as coisas que estão fora de Israel. Então, esse anjo, ele bota o pé, põe o pé no mar, ou seja, esse livro chega lá, ou a palavra pode chegar lá no mar, e também na terra, porque aí provavelmente os lugares mais distantes da face da terra, tudo mais. Então esse primeiro versículo pode dar a entender que a palavra, ela, de novo, o já ou ainda não, ou ela chegou, ou ela chega, ou ela chegará a todos os lugares. Olha para o texto ainda, fala no versículo 3, no versículo 4, sobre grande voz, grandes vozes de trovão, os trovões falam, e fala de alguma coisa que haveria de ser revelada que não foi ainda. Aqui eu trago uma intelecção aqui, que é o seguinte: se ele não escreveu naquele momento, é porque aí é provável que, olha, existem coisas que serão reveladas ao longo do tempo, ao longo da história. Por isso, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com o texto. Será que ao longo da história muitas coisas dessas não seriam reveladas? Não sei. Mas o texto diz que naquele momento não era momento para revelar. E mais, ele diz que no versículo 10, ele toma o livro, come e, gente, se você parar para pensar, qual foi o profeta que teve a mesma coisa de comer livrinho? Ezequiel. Não esse. Aí, gente, de novo, sentido polissêmico das palavras. Se era para aquele povo do primeiro século, e era para gente que tinha
proximidade com o texto do Antigo, que para nós é o Antigo Testamento, certamente essa referência ia fazer muito sentido. Porque, opa, peraí, nós estamos aqui lidando com o Deus de Israel, que faz com que a sua palavra chegue a todos os lugares e todos os homens deveriam. Aqui de novo, o João daqui, ele se equipara à figura do profeta, tanto que no versículo 11, a minha tradução diz, importa que, como é que está na sua? É necessário. Necessário que, o que vem depois? Profetizes. Ou seja, o ministério profético, ele continuaria ainda acontecendo. E ele coloca João como um desses responsáveis. Aqui, a gente pode entender que a palavra, ela precisaria, ou precisa, ou precisou, ou chegou a todos os lugares. E ainda há uma questão sobre, no versículo 6, no finalzinho, ele diz, não haveria mais... falei 10. 10, versículo 6 no final. Olha, não vai haver mais demora. Aí você se pergunta, mas demora do quê? Se ele falou que não pode, é para escrever, mas não é para revelar? Ou tipo, não escreve, porque se você escrever você vai revelar, mas não vai ter demora? Sinistro, não? Você percebe como não é fácil? Por isso que quando a gente se aproxima desse livro, toda interpretação de cunho literalista, ela é extremamente perigosa, porque ela pode ser e pode não ser. E aí como é que você trabalha isso? É muito complicado. Querem dar algum feedback? Pode falar? Não? Verso 1 do capítulo 11. Aqui acabaram as trombeiras. Desculpa, não ouvi. Aqui acabaram as trombeiras. Não, versículo 15 desse capítulo ainda a gente vai falar da sétima trombeta. Eu ainda estou num ai da sexta trombeta. Gente, sinistro. Versículo 7 está ligado a Daniel. Pode estar ligado a Daniel. Sim. Vou falar pode, para não ficar parecendo Não, que eu tô. não, eu eu posso tô afirmando não. com certeza. A gente pode, nesse Pode sentido, a estar gente ligado pode. a Daniel 12. A gente pode. O livro de Daniel, gente, ele é literatura apocalíptica. O livro de Daniel, no nosso Antigo Testamento. E o livro de Daniel tem uma particularidade que, assim, ele, para quem quer entender melhor o Apocalipse, leia a parte final do livro de Daniel primeiro, porque ele vai trazer muitas dessas figuras que estão aqui. Algumas delas são literalmente ao pé da letra, é cópia, né? Copia e cola. Por isso que a gente acha, e muitos biblistas acham que, na verdade, o Apocalipse ele tem um pé no Antigo Testamento, tem um pé em Daniel, e Daniel tem que ser a chave de leitura para o Apocalipse. Posso deixar para vocês lerem agora? Eu dou um minutinho, dois minutinhos para vocês lerem o capítulo 11, do 1 ao 14, por favor. Apocalipse 11, você vai ver aí a ideia de duas testemunhas. E aqui a gente, como tem somente 10 minutos, eu vou ficar na parte dos 1260 dias.
verso 3. Vamos lá. Verso 2. Olha primeiro o verso 1 e verso 2 fala do tempo e da medição do tempo. No verso 2 fala que o átrio, do lado de fora, está reservado a quem? Gentios. As nações. A palavra. Lado de fora, não. O de fora, verso 2. Tá. As nações. Não, você está falando certo, não está errado não. Mas é que a palavra por baixo do texto é etné, que é cultura, que é etnia. Cada etnia tem a sua cultura, e a gente por derivação, porque a palavra cultura ao pé da letra não é etné, é paideia, mas a etnia no sentido de as várias etnias, os vários povos. Por isso na Bíblia você pode entender, e o tradutor muitas vezes coloca povos, ou línguas, ou raças, ou nações. Essas são as traduções possíveis, ou gentios. Então aqui ele está dizendo que, olha, veio um anjo, mediu o templo medido é aquilo ali, ou seja, o que tinha que ser revelado para os de dentro. Quem seriam os de dentro? O povo de Israel, já está medido, é aquilo ali. Agora, os de fora, não meça ainda, porque vai vir muita gente e não precisa medir, é para as nações, é para a etnia, para as culturas, para os povos. Então, aqui a ideia é, essa palavra dada por duas, a palavra testemunha aqui por baixo do texto é o martirel, daí vem Marte, e ele é comparado no versículo 4 a quê? Duas oliveiras. Por quê? Veja, e aqui eu preciso que você faça um exercício de intelecção comigo e não perca o raciocínio. Porque esse texto faria sentido para aquele povo com muita clareza. Se o templo foi medido e é aquilo, só que o templo acabou, porque seja no primeiro, na guerra judaica, ou seja depois, acabou, não tem mais. O que tinha que ser, eu vou colocar aqui dentro do judaísmo, era aquilo. Só que tem o pessoal de fora. Os de dentro, eles também eram considerados oliveiras, porque da oliveira você espreme, sai o azeite, que não era naquele tempo para comer, era para iluminar. Exato. Então, a oliveira, a primeira oliveira, quem seria? Primeira oliveira, o povo escolhido, o povo judeu, Israel. Mas tem uma segunda oliveira. E aqui ele diz que são duas testemunhas, ou seja, dois martiréus, dois mártires. Eu não posso. Exato. Eu não posso dizer que os judeus eles tenham sido também mártires no sentido de, vamos ver e arrebentou todo mundo. Mas eu também não posso dizer que a igreja foi mártir, porque isso também estava acontecendo. Os cristãos eles foram perseguidos no primeiro século demais, matou-se muita gente, de formas absurdas. Então ele interpreta aqui como sendo, dois mártires, duas oliveiras, que são dois lugares onde você espremendo, sai o óleo que ilumina. Percebe? O óleo seria o Espírito Santo. Sim! Imagine, gente, como isso fez sentido para aquele povo no primeiro século. Qual é o problema agora quando a gente entra nos 1260 dias? Acredite, e aí aquela pergunta que você fez, mas é preterista, não é? Sabe como é que Wesley entendeu os 1260 dias? Olha isso. Para Wesley, é que os 1260 dias, eles representam um período histórico de 1260 anos.
que começou com o estabelecimento do papado em 538 e terminou em 1798 com a captura e prisão do Papa Pio VI pelas forças Então ele está indo pela linha histórica. napoleônicas. Não, isso é uma das. Agora veja, lembra que eu falei que o Wesley normalmente não era literalista? E aí como é que você trabalha isso? Então assim, isso é algo que a gente fica naquela, pô meu, peraí, vamos pensar nisso devagar. Então isso é o pessoal literalista trabalha dessa maneira. Eu não posso chegar e dizer, foi isso? Pode ter sido, pode não sei, é provável, como não sei, ou já, ou ainda não sei, entende? Porque a gente tem muito mais não sei do que certezas, por isso é um terreno bastante movediço. No próximo domingo eu vou também trabalhar com vocês a ideia do um tempo, dois tempos. Oi? Fala. Pode ser, será, não é? O negócio é muito louco. É muito louco, é muito cabuloso, gente. É cabuloso. Por isso que aquele pessoal que fica gostei daquela palavra, cessacionista, eles ficam só naquele tempo e eles vão ficar mergulhando naquele tempo, dizendo, olha, esse texto era para aquele tempo, ponto. É muito mais cômodo, porque aí a minha tarefa é muito mais arqueológica, tanto em cima do que tem lá, né, como arqueológica em cima do texto. A moderna crítica bíblica, na verdade, eles são arqueólogos do texto e tentam encontrar o que está no texto. Isso é muito mais cômodo. Pai, obrigado por essa manhã. Colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e Te agradecemos. Sê conosco, Senhor. E é no nome de Jesus que Te agradecemos, sim, amém.